Oitavos anos, o que nós temos no PET, né? No nosso PET. Ele começa falando do mundo contemporâneo e a sociedade de antigo regime. Então, qual o período da história que a gente está estudando neste oitavo ano? É um período de cerca de 300, 350 anos atrás, quando as sociedades eram formadas por grupos sociais que eram divididos de acordo com privilégios de nascimento. Então você tinha um grupo que a gente chama da nobreza, né? A nobreza que vem de um histórico de proprietários de terras, né? De domínios senhoriais, né? Os senhores lá da idade medieval, né? E essa sociedade ela ganha uma característica entrando, né, no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, que são as monarquias absolutas da Europa. Né? Então você tem um momento da história em que esses grupos, né, eles são chamados de estados sociais. Essas sociedades se dividiam entre esses grupos ou estados sociais, e a lei não era uma lei para todos, era uma lei para cada grupo, né, uma lei particular, é uma lei de privilégios, tá? Lei particular. Cada grupo tinha uma constituição da sociedade. Né? Então os nobres eram os privilegiados, né? E entre os nobres, os membros da igreja, primeiramente a igreja católica e depois algumas igrejas que surgiram da reforma protestante, né? Igreja anglicana na Inglaterra, por exemplo. Né? Então você tinha o primeiro e segundo estado, né? Homens da igreja e nobreza, tá? E você tinha o chamado terceiro estado, que era o que a gente chamaria de povo. Só que o povo, dentre esse povo, existiam também homens ricos, mas que não eram de origem nobre. Né? Entre esses homens ricos, né, esses homens ricos que a gente está falando é a classe burguesa, né, a burguesia, os grandes mercadores, comerciantes. E dentro da burguesia existia também divisão: pequena burguesia, média burguesia, alta burguesia. Né? Então, a sociedade de antigo regime é essa sociedade dividida entre esses grupos sociais. E na cabeça dela, né, cabeça dessa sociedade, o rei. E o rei governava de maneira absoluta, como a gente vê em vários filmes, onde o rei é a lei. O rei mandava e aquilo era obedecido. Não existia possibilidade de negociação com o rei. Né? A palavra do rei era a palavra, a primeira, mas principalmente a última palavra. É aquela que dá a ordem e pronto, acabou. No nosso livro, aparece aí invertido, né? Mas é o nosso livro de oitavo ano. Na página 15 tem um quadrinho muito importante para nós que faz a diferença entre o súdito e o cidadão, que é o mais importante para nós entendermos este momento da história. A ideia do cidadão, né, ela passa a questão do equilíbrio entre direitos e deveres. A ideia de súdito tem é uma ideia desequilibrada entre muitos deveres e poucos direitos para uns, né? Ou muitos direitos e poucos deveres para outros. Então, a ideia de cidadão, de cidadania, né, é uma ideia de maior equilíbrio nas relações entre os cidadãos e entre os cidadãos e o poder do Estado, poder de um governo estabelecido. As ideias que inspiraram essa mudança na sociedade, as revoluções que nós estudamos, a inglesa, a americana, a francesa, você pode encontrar na página 23 com o título Os Pensadores Iluministas. Né? Então, esses pensadores eles traziam essas novas ideias, elaboravam essas novas ideias sobre igualdade entre todos, liberdade do indivíduo perante o Estado, liberdade de comércio, né? Criticavam, por exemplo, uma das partes, né, que é o liberalismo,
criticava a interferência do Estado na vida particular das pessoas ou nos negócios, né? A interferência do Estado no comércio ou na política, né? O direito à expressão, à crítica. Então é uma série de mudanças importantes que estão até hoje no debate do nosso mundo do século XXI, hoje 2020. Na página 25, a teoria dos três poderes. O poder deve ser dividido para que não haja abuso dele, né? Então, quando o rei tinha um poder absoluto, ele passava como um trator por cima, né, da sociedade, dos direitos, desses direitos, a igualdade, a liberdade. Então, um desses filósofos, o Barão de Montesquieu, ele vai elaborar no livrinho chamado Espírito das Leis, né, a teoria dos três poderes, a divisão do poder executivo, legislativo, judiciário. Mas alguns importantes governantes da época, e aí na página 30 e 31 nós temos, por exemplo, o Marquês de Pombal, em Portugal, eles admitiam algumas dessas ideias, não todas, e adaptavam essas ideias à sua realidade, né? Daí eles serem conhecidos como déspotas esclarecidos. Déspota é um tirano, é um governante que atropela os direitos, esses direitos individuais da população, né? Ele é um ditador, mas é uma pessoa esclarecida, né? Então é interessante porque em alguns lugares essas ideias não chegaram inteiras, elas chegaram e foram pegas, alguns pedacinhos delas e adaptadas, né, àquela sociedade. Então o Marquês de Pombal, na página 31, em Portugal, é uma figura importante desse chamado despotismo esclarecido. Vamos fazer uma reforma? Vamos, mas não vamos fazer uma reforma a tal ponto que ameace a nossa própria autoridade. Na nossa apostila do PET também aparecem dois conceitos, teocentrismo e antropocentrismo. Theo é Deus em grego, antropos, homem. Então o teocentrismo era um pensamento que colocava Deus como centro de tudo que existe no universo, inclusive das sociedades humanas, na política, né, na cultura, né? Deus está em tudo. Na política, a gente vai ver desdobrar essa ideia do teocentrismo com a ideia do governante abençoado ou de alguma forma escolhido por Deus para ser o governante. Isso era uma característica da sociedade de antigo regime, principalmente na França, né, de colocar o rei quase como, não Deus, mas alguém iluminado. Então isso reforçava ainda mais a autoridade desse governante sobre o povo. Para explicar essa mudança, o antropocentrismo, ele é resgatado lá da Idade Antiga, de alguns filósofos gregos, principalmente, alguns romanos, mas principalmente gregos, né? E ele é retomado no fim da Idade Média e vai contribuir muito para a separação entre religião e política, que é o que nós temos hoje, que é o fundamento do chamado Estado laico ou laicismo, né? O Estado que trata da política, da relação entre os cidadãos, não pode adotar uma religião para si, não pode favorecer uma religião, ele não pode tomar para si ideias religiosas, porque isso fere direitos individuais de liberdade religiosa, de você escolher, né? As propostas de atividades, páginas 18, páginas 31, que fala sobre o Marquês de Pombal, e 32. Então, páginas 18, 31 e 32, e as atividades do PET de 8º ano de História. Certo? Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, porque é algo que a gente já estava vendo bastante, pelo menos quem prestou atenção, desde fevereiro, não é?
Muito bem. Obrigado. Tchau. Até a próxima.